Sejam novamente bem-vindos ao canal 500 Exercícios de Matemática para Gabaritar no Enem. Eu sou o professor Nelson Fujita. Hoje iremos ver uma aula importante, a nossa videoaula de número 35. Iremos abordar todas as 10 questões que já caíram no Enem desde 2009 até a presente data, que envolvem os conceitos e cálculos envolvendo logaritmos. Então, preste muita atenção na aula de hoje, porque esse assunto com certeza será cobrado em todas as provas de matemática do Enem. Ok? Então, vamos ver o que se quer e o que se tem para mostrarmos como iremos resolver as questões de hoje. O que se quer e o que se tem? A pergunta que deve ser feita quando interpretamos o enunciado de um exercício de matemática para encontrarmos o que é pedido para se resolver o mesmo. E o que se tem? A pergunta que deve ser feita quando interpretamos o enunciado de um exercício de matemática para encontrarmos o que é dado para se resolver o mesmo. Levantadas essas duas questões, identificados esses dois quesitos importantes, é mais fácil elaborar uma estratégia para a resolução de cada questão. Então vamos para a primeira de hoje. No ano de 2018, a questão 140 diz o seguinte: um contrato de empréstimo prevê que quando uma parcela é paga de forma antecipada, conceder-se-á uma redução de juros de acordo com o período de antecipação. Nesse caso, paga-se o valor presente, que é o valor naquele momento de uma quantia que deveria ser paga em uma data futura. Um valor presente P submetido a juros compostos com taxa I por um período de tempo N produz um valor futuro V determinado pela fórmula V igual P, que é o valor presente, multiplicado por 1 mais I elevado a expoente N. Em um contrato de empréstimo com 60 parcelas fixas mensais de R$ 820 a uma taxa de juros de 1,32% ao mês, junto com a 30ª parcela, será paga antecipadamente uma outra parcela, desde que o desconto seja superior a 25% do valor dessa parcela. Utilize 0,2877 como aproximação para logaritmo neperiano de 4/3 e 0,0131 como aproximação para logaritmo neperiano de 1,0132. A primeira das parcelas que poderá ser antecipada junto com a 30ª é a D, e aí são dadas 5 alternativas. Vamos ver qual delas se encaixa na questão que o exercício nos coloca. O que se quer? Qual a parcela próxima que poderá ser paga antecipadamente junto com a 30ª, desde que com desconto de pelo menos 25%. O que se tem? Fórmula para os juros compostos. V igual a P, que multiplica 1 mais I elevado a expoente N, onde V é o valor futuro, P o valor presente, I a taxa de juros e N o número de parcelas. O que mais se tem ainda? Um contrato de 60 parcelas fixas de R$ 820, com a taxa I igual a 0,0132, ou seja, 1,32%. 1,32%, se nós dividirmos por 100, teremos 0,0132, ok? Em valores nominais, 0,0132. Na 30ª parcela, pretende-se antecipar outra, desde que com desconto superior a 25%. O que mais ainda foi dado pelo enunciado do exercício? Logaritmo neperiano de 4/3, 0,2877, logaritmo neperiano de 1,0132, 0,0131, e vamos então à resolução. Vamos lá. Então o exercício pede o quê? Pede o seguinte: quando esse indivíduo que contratou esse financiamento para pagar em 60 parcelas, quando chegou na 30ª parcela, sobrou um dinheiro, que ele pretendeu então antecipar o pagamento de uma outra. Como normalmente nesses empréstimos já se embute o juro,
não seria correto que ele pagasse os R$ 820 sem obter nenhum desconto, já que ele estaria antecipando uma parcela que venceria no futuro. Então, o exercício quer saber qual seria essa parcela do futuro que ele poderia abater com um desconto de 25%, já que ele paga 1,32% de juros todo mês. Ok? Então, vamos lá. Então, vamos à resolução. Para um desconto de 25%, o que tem que acontecer? O valor dessa parcela não pode ser 100%, teria que ser 75%. Então vamos colocar lá. Se a parcela P é 0,75 de V, ou seja, está aí embutido 25%, que é 0,25, então 1 menos 0,25 dá 0,75. Então essa parcela P, que é 0,75 desse valor futuro, tá certo? O valor presente teria que ser 0,75 do valor futuro para que houvesse esse desconto de pelo menos 25%, que é 0,25, né? Esse valor que substituído nesta fórmula, teremos então 0,75, que seria 3/4, a mesma coisa de 3/4. Aí vocês vão me perguntar, mas por que estamos colocando aqui 0,75 sob o formato fracionário de 3/4? Porque o exercício deu aqui, a dica, ele deu o valor do logaritmo neperiano, ele já está nos induzindo a resolver essa questão usando os conceitos que temos de logaritmo. Então, o logaritmo neperiano foi dado aqui a 4/3. Então, ao invés de eu colocar 0,75 do valor futuro, vou colocar P é igual a 3/4, que é a mesma coisa, desse valor futuro. Quem é esse valor futuro? Pela fórmula é o valor da parcela fixa, que multiplica 1 mais I elevado a expoente N. 1 mais expoente N. Ok? Então, estamos agora estamos estruturando a resolução da questão, tá certo? O que o exercício quer saber? Qual a parcela que eu posso antecipar, desde que eu dê um desconto no valor da parcela de 25%. Então, vou pagar apenas 75%, ou 0,75 de V, ou 3/4 de V. E V, por sua vez, é dada pela fórmula P1 mais I elevado a N. Ok? Muito bem, então vamos lá. Então, se eu isolar o P, tá certo? Isolar o P, eu tenho aqui P, né? O P divididos por 3/4 é igual a P elevado a vezes 1 elevado a I, 1 mais I elevado a N, ok? O que nós fizemos aqui? Eu peguei esse 3/4 que está multiplicando essa parcela aqui, ó, e passei para o primeiro membro dessa igualdade. Ó. Ao passar o 3/4 para o primeiro membro da igualdade, né, está no segundo membro, eu passo para lá invertendo, não é isso? Se ele está aqui multiplicando, ele vai para lá dividindo. Ao ir para lá dividindo, tá vendo? Ó, P dividido por 3/4. P dividido por 3/4 é a mesma coisa que P vezes 4/3. Se eu pego um número N e divido por 1 sobre A, é a mesma coisa que multiplicado por A. Tá certo? Então, nesse caso, ao invés de dividir por 3/4, vou multiplicá-lo por 4/3. Então, vai ficar 4/3 de P, 4/3 de P igual a P, 1 mais I elevado a N. Esse P com P simplifica, fica aqui 4/3 é igual a 1 mais I expoente N. Opa! Agora, nessa expressão aqui simplificada, eu tenho como encontrar o valor de N. Basta fazer o quê? Basta, como sugere o exercício, aplicar o conceito de logaritmo. Então, calculando o logaritmo neperiano dessa igualdade, então nós temos o logaritmo neperiano de 4/3 tem que ser igual ao logaritmo neperiano de 1 mais I expoente N. Ok? Vamos rememorar alguns conceitos importantes. O logaritmo de um número A elevado a expoente N é igual a esse número N vezes o logaritmo de A. O logaritmo de A elevado a N é igual a N vezes o log de A. Muito bem. Então, o logaritmo de 4/3 neperiano é 0,2877. Então, 0,2877 é igual logaritmo neperiano de 1 mais I expoente N. É o N que multiplica o logaritmo neperiano de 1 mais I. Certo? N que multiplica o logaritmo neperiano de 1 mais I. O que é 1 mais I? O I é 0,
está aqui o I, 0,0132. Então vai ficar 1,0132. E quanto vale o logaritmo neperiano de 1,0132? Diz o exercício que esse logaritmo neperiano vale 0,0131. Então, substituindo logaritmo neperiano de 1,0132 pelo que o exercício forneceu, 0,031 vezes n, então eu tenho que 0,2877 igual a 0,0131n. Agora ficou fácil achar o valor de n. Como é que eu acho? Vou passar o que está multiplicando o n aqui no segundo membro da igualdade, passo para o primeiro, tá certo? Dividindo, então vai ficar n igual a 0,2877 dividido por 0,0131. Isso vai dar 21,96, ou arredondando para cima, é a 22ª prestação após essa 30ª parcela que ele vai pagar. A 22ª prestação após a 30ª é a 52ª. 52ª, portanto, ele pode antecipar e conseguindo, com certeza, esse desconto de 25% no valor da parcela. É, portanto, a alternativa C dessa questão, 52ª parcela. Ok? Vamos para a próxima. Também no ano de 2018, a questão 149 diz o seguinte: com o avanço em ciência da computação, estamos próximos do momento em que o número de transistores no processador de um computador pessoal será da mesma ordem de grandeza que o número de neurônios em um cérebro humano, que é da ordem de 100 bilhões. Uma das grandezas determinantes para o desempenho de um processador é a densidade de transistores, que é o número de transistores por centímetro quadrado. Em 1986, uma empresa fabricava um processador contendo 100.000 transistores distribuídos em 0,25 centímetros quadrados de área. Desde então, o número de transistores por centímetro quadrado que se pode colocar em um processador dobra a cada 2 anos. Eu vou repetir essa frase. Desde então, o número de transistores por centímetro quadrado que se pode colocar em um processador dobra a cada 2 anos, conhecido como Lei de Moore. Considere 0,30 como aproximação para o logaritmo decimal de 2. Em que ano a empresa atingiu ou atingirá a densidade de 100 bilhões de transistores? Ou seja, em que ano a densidade será igual à densidade do cérebro humano expresso em neurônios? Interessante, inteligente essa questão. E são dados, então, 5 possibilidades: 99, 2002, 2022, 2026 ou 2146. Então vamos à resolução. O que se quer? Em que ano a fábrica de processadores pretende atingir a densidade de 100 bilhões de transistores? O que se tem? A densidade de transistores, por definição, é o número de transistores divididos por centímetro quadrado de placa onde esses transistores vão ser implantados. A densidade de transistores em processadores em 1986, com a tecnologia existente na época, era de 100.000 a cada 0,25 centímetros quadrados. Ou a densidade em 1986, se eu pegar 100.000 dividir por 0,25, dividir por 0,25 é a mesma coisa que dividir por 1/4. 0,25 é 1 sobre 4. Dividir 100.000 por 1 sobre 4, passo 4 para cima multiplicando, vai dar 400.000 transistores por centímetro quadrado. Então, em 1986, a tecnologia disponível até então permitia uma densidade de 400.000 transistores por centímetro quadrado. Vamos lembrar que a lei de Moore diz que a densidade de transistores dobra a cada ano? Não, dobra a cada 2 anos. Ok? E que o logaritmo de 2, ou log decimal de 2, é 0,30. Então vamos à resolução. Vamos rememorar as principais propriedades dos logaritmos. O log de um produto de A vezes B é o log de A mais o log de B. O logaritmo da divisão de A sobre B é o logaritmo de A menos o logaritmo de B.
E o logaritmo de A elevado a um expoente n é igual a n vezes o log de A. E o logaritmo decimal, né, 10 na base 10, quando é base 10, não precisamos escrever aqui, né, o log de 10 na base 10 é 1 pela própria definição de logaritmo. Então vamos lá. Segundo essa lei de Moore, se D a densidade D dobra a cada 2 anos, a densidade final será igual à densidade inicial vezes 2, que dobra, elevado ao quê? Ao número de vezes que isso vai ocorrer, a x. Vou repetir. Se a densidade dobra a cada 2 anos, então lá na frente, daqui a alguns anos, a densidade final que eu quero obter, nesse caso o exercício fala em 100 bilhões de transistores, né? Essa densidade final vai ser igual à densidade inicial que eu tenho agora em 1986, que é o caso do exercício, vezes 2 elevado a x. Vezes 2 elevado a x. Por que 2 elevado a x? Porque a cada 2 anos nós vamos dobrar. Então, vezes 2 elevado a k. E esse x é o número de vezes que vai ocorrer essa dobra. Está claro isso? Então, veja bem, se fosse em 1988, ou seja, passados 2 anos, eu teria a primeira dobra. Então, em 1988, esse x valeria 1. Está claro? Então, seria a densidade de transistores no ano de 1988 seria o dobro da de 86. De 400 mil passaria para 800 mil. Ok? Em 88, 86, 88, 90. 88 dobrou. Em 90 dobraria mais uma vez. Então esse x valeria 2. 2 elevado a 2 vai dar 4. Correto? E assim sucessivamente. Muito bem. Então vamos lá. Então se eu colocar a densidade final que se pretende obter, que seria de 100 bilhões de transistores, eu vou escrever aqui então 100 bilhões. Lembrando que 100 bilhões são 10 a nona vezes 100. Lembra bem, 10 a terceira é 1000, 10 a sexta é milhão, 10 a nona é bilhão. Cada vez que eu subo uma unidade dessas, né, 1000 para milhão para bilhão, eu multiplico por 10 a terceira, tá certo? 10 a terceira, 10 a sexta, 10 a nona. Então, 100 bilhões são 100 vezes 10 a nona. E 400 mil eu posso substituir por 40 vezes 10 a quarta. Professor, por que eu não falo 4 vezes 10 a quinta? Sim, é para simplificar o cálculo para que nós vamos utilizar na divisão dos logaritmos. Então, eu vou escrever como 40 vezes 10 a quarta. Vezes o quê? Vezes 2 expoente x. Vezes 2, esse aqui é expoente x. Onde agora eu vou isolar o 2 expoente x, o 2 expoente x, eu passo para lá o quê? O 40 vezes 10 a quarta, passo para lá dividindo. Passo para o primeiro membro da igualdade, dividindo. Então eu tenho 2, aqui é 2 elevado a x, 2 elevado a x, igual. Pego o que está multiplicando o 2 elevado a x, passo para o primeiro membro, passo para lá, dividindo. Então, tenho 100 vezes 10 a nona, dividido por 40 vezes 10 a quarta. Certo? 10 a nona com 10 a quarta, simplificando, dá 10 a quinta. 100 por 40 é a mesma coisa que 10 sobre 4. Ok? Então, cheguei nesta equação em função de x. Vai ficar muito fácil resolver, desde que eu utilize o conceito de logaritmo. Então, eu vou aplicar nessa igualdade logaritmo decimal. Então vai ficar log decimal de 2 elevado a x é igual a log decimal de 10 sobre 4 vezes 10 a quinta. Vamos usar as propriedades que nós vimos aqui. Ó. Se eu tenho log de A elevado a n, é n log de A. Se eu tenho log de 2 expoente x, isso aqui é a mesma coisa que x log de 2. X log de 2. Então, log de 2 é expoente x, é x log de 2. Tá? No segundo membro, eu tenho aqui log de uma divisão. Log de 10 dividido por 4. Log de uma divisão de A sobre B é log de A menos log de B. Então, log dessa divisão 10 por 4 é log de 10 menos log de 4. Mas 4 não é 2 elevado ao quadrado? Sim, 4 é 2 elevado ao quadrado. Por que eu estou substituindo 4 por 2 elevado ao quadrado? Porque o exercício deu que o log de 2 é 0,30, ele não deu log de 4. Então, eu vou trabalhar com log de 2. É a mesma coisa que 2 log
ao quadrado. 4 é log de 2 ao quadrado. E o que mais eu tenho? Eu tenho um produto aqui, ó, 10 sobre 4 vezes 10 à quinta. O que diz a propriedade do logaritmo? Quando eu tenho um produto, log de A vezes B, eu somo os logaritmos, log de A mais log de B. Então, eu vou somar com o logaritmo de 10 à quinta. 10 à quinta é 10 à potência 5. 10 à potência 5 é a mesma coisa que 5 vezes o log de 10. Ok? Então, vamos repetir, só para ficar claro. Eu tenho aqui, vou aplicar logaritmo nessa expressão toda aqui, ó. No primeiro membro eu tenho 2 elevado a x, que é a mesma coisa que x log de 2. No segundo membro eu tenho uma divisão e depois tem uma soma, certo? Tem uma divisão de fração, que vai dar uma subtração de logaritmos, e aqui tem uma multiplicação que, quando se trata de logaritmos, estaria somando. Então, tem aqui uma subtração, log de 10 menos log de 4, mais o log de 10, 5 vezes log de 10, que é log de 10 à quinta. Ok? Então vamos lá. O log de 2, pelo enunciado do exercício, é 0,30. Então vai ficar 0,30 vezes x. X log de 2 é 0,30x. O log de 10 na base 10 é 1. Né? O log de 10 na base 10 é 1, pelo próprio conceito de logaritmo. E o menos log de 2 ao quadrado, aplicando a propriedade da potência, a mesma coisa que menos 2 log de 2. Menos 2 log de 2 é 0,3. Menos 2 é 0,3. Mais 5 log de 10. Log de 10 na base 10 é 1. Mais 5. Então vai ficar 0,3x é igual a 1 mais 5 vai dar 6. 6 menos 0,6, que é 2 vezes 0,3, vai dar 5,4. E o x, portanto, isolando o x, passa o 0,3 para cá dividindo, fica 5,4 por 0,3, ou 54 sobre 3, o que vai dar 18 vezes. Então, para que eu saia de 400 mil e vá a 100 bilhões de transistores, eu vou precisar que isso ocorra 18 vezes. Porém, diz o exercício, pela lei de Moore, que ele dobra a cada 2 anos. Então, se ele dobra a cada 2 anos, 18 vezes 2 vão ser 36 anos. Aqui está a grande pegadinha do enunciado dessa questão. O exercício não disse que dobrava a cada ano, dobrava a cada 2 anos. Então, nós calculamos a quantidade de dobras que vai ocorrer. Foram 18. Como isso ocorre a cada 2 anos, 18 vezes 2 vai dar 36 anos. 1986, que é o período considerado, mais 36 anos, vamos encontrar o ano de 2022, e a resposta é resposta C. Nesse caso, a resposta aqui é C. 2022. Ok? Vamos para a próxima. No ano de 2019, a questão 158, ela diz o seguinte: Charles Richter e Benno Gutenberg desenvolveram a escala Richter, que mede a magnitude de um terremoto. Essa escala pode variar de 0 a 10, com possibilidades de valores maiores. O quadro mostra a escala de magnitude local, M índice S, de um terremoto, que é utilizada para descrevê-lo. Então, nós temos aqui, em função da magnitude local, em micrômetros vezes hertz, né? Micrômetro, micra vezes hertz. Tá? Essa magnitude, quando ela varia de 0 até 3,9, esse terremoto é considerado pequeno. Quando varia entre 4 e 4,9, ligeiro. Quando varia de 5 a 5,9, moderado. Entre 6 e 9,9, grande. E acima de 10 é chamado de extremo. Então vamos lá ver que o exercício está pedindo. Para se calcular a magnitude local, usa-se a fórmula ms igual a 3,30 mais log decimal de A vezes F, em que A representa a amplitude máxima da onda registrada por um sismógrafo em micras, em micrômetros. E F representa a frequência da onda em hertz. Ocorreu um terremoto com amplitude máxima de 2.000 micrômetros e frequência de 0,2 Hz. Utilize 0,3 como aproximação para logaritmo decimal de 2. De acordo com os dados fornecidos, ou seja, sobre esse terremoto com amplitude máxima de 2.000 micrômetros, ou micras, e frequência de 0,2 Hz,
de acordo com os dados fornecidos, o terremoto ocorrido pode ser descrito como. Então, qual dessas classificações aqui, dessa descrição, atende a esse requisito? Vamos à resolução. O que se quer? Qual a classificação da magnitude do terremoto? O que se tem? Tabela para a classificação dos terremotos. Essa tabela aqui que nós mostramos. O que mais se tem? Que essa escala Richter, né, usa-se essa fórmula. MS é igual, o que é MS mesmo? Lembrando aqui, a magnitude local. MS é 3,30 mais o logaritmo decimal de A vezes F, onde A é a amplitude máxima da onda expressa em micras e F é a frequência da onda expressa em hertz. Também foi dado que o logaritmo decimal de 2 é 0,30. O terremoto que nós vamos analisar, ele teve uma amplitude máxima de onda de 2.000 micras e sua frequência foi de 0,2 Hz. Então vamos à resolução. Primeiramente vamos achar então a magnitude MS desse terremoto. MS, a fórmula é 3,30 mais log de A é 2.000 micras, vezes frequência 0,2 Hz, né? Isso vai dar 3,30 mais log de 400, porque 2.000 vezes 0,2 é 400. Então vai ficar 3,30 mais log de... O que é 400? Eu posso substituir 400 pelo produto de 4 vezes 100. 4 vezes 100. Log de 4 vezes 100 é log de 4 mais log de 100. Log do produto é a soma dos logaritmos. Log de 4 é log de 2 ao quadrado mais log de 100. Mas por que eu trabalhei com log de 2 ao quadrado e não log de 4? Porque o exercício deu apenas o valor do log de 2. Então vamos lá. O log de 4 é a mesma coisa que o log de 2 ao quadrado mais log de 100. Isso é o log de 400. Tá? Então, rememorando, o logaritmo de um produto, 4 vezes 100, é a soma dos logaritmos de 4 e de 100. Vamos lá então. Voltando à fórmula, 3,30 mais logaritmo de 0,2 vezes 2.000 é 0,2 vezes 2.000 é 2 vezes 0,3, certo? Por quê? Aqui vai dar 1.000 vezes 0,2 vai dar 200, né? Então, logaritmo de 200 é 2, vezes logaritmo de 2, que é 0,3. E mais log de 100, que é 10, mais 0,30. Então vai dar 3,30 mais 0,60 mais 2, o que vai dar 5,90. Então, substituindo esses dados dos logaritmos nesta fórmula, encontramos 5,90. Esse valor 5,90 se encaixa aqui, olha, na tabela como moderado. Ok? Então, refaço esse cálculo. Se alguém teve dúvida como é que fizemos essa conta aqui, faço novamente. Lembrando que eu posso trabalhar 2.000 vezes 0,2 como sendo 400. Ok? 400. E o log de 400 é o log de 2 ao quadrado mais log de 100. Log de 2 ao quadrado é 2 vezes o log de 2, que é 0,60. E log de 100 é 10 ao quadrado, que é 2. Está claro isso? Somando tudo deu 5,90. Moderado, resposta C. Vamos para a próxima. No ano de 2011, a questão 139 diz o seguinte: a escala de magnitude de momento, abreviada como MMS, e anotada como M índice W, introduzida em 1979 por Thomas Hicks e Hiro Kanamori, substituiu a escala de Richter para medir a magnitude dos terremotos em termos de energia liberada. Menos conhecida pelo público, a MMS é, no entanto, a escala usada para estimar as magnitudes de todos os grandes terremotos da atualidade. Assim como a escala Richter, a MMS é uma escala logarítmica. M índice W e M índice 0 se relacionam pela fórmula. Então, a fórmula dada é M índice W igual a menos 10,7 mais 2/3 do logaritmo da base 10 de M índice 0. Onde M índice 0 é o montante sísmico, atualmente estimado a partir dos registros de movimento da superfície através dos sismogramas, ou dos sismógrafos. Tá?
Então, M0 momento sísmico, cuja unidade desse momento sísmico é Dina vezes centímetro. O terremoto de Kobe, acontecido no dia 17 de janeiro de 1995, foi um dos terremotos que causaram maior impacto no Japão e na comunidade científica internacional. Ele teve magnitude nessa escala MW de 7,3, mostrando que é possível determinar a medida por meio dos conhecimentos matemáticos. Qual foi o momento sísmico M0 do terremoto de Kobe em Dina vezes centímetro? E aí são dadas 5 alternativas possíveis, vamos calcular qual delas é a correta. O que se quer? Qual o momento sísmico em índice zero do terremoto de Kobe, expresso em Dina vezes centímetro? O que se tem? Um modelo matemático, MMS, para medir a intensidade de terremotos. MW é igual a menos 10,7 mais 2/3 do logaritmo decimal de M índice zero. O MW ocorrido e medido no terremoto de Kobe em 1995 foi igual a 7,3. Então vamos à resolução. Substituindo esse valor MW 7,3 nessa fórmula, nessa equação aqui, então nós temos 2/3. Né? Bom, eu vou substituir MW aqui por 7,3. Então se eu passar o menos 10,7 para o primeiro membro, vai para o primeiro membro da equação trocando de sinal. Vai ficar 7,3 mais 10,7. 7,3 mais 10,7. Isso aqui é igual a 2/3 de log de M0. Ok? 10,7 mais 7,3 é 18. Então 2/3 de log de M0 é 18. Mas o que é 2/3 de log de M0? Lembrando a propriedade da potência de um logaritmo. O logaritmo de A expoente n é n vezes log de A. Então 2/3 log de M0 é o que? Log de M0 expoente 2/3. Então temos aqui log de M0 expoente 2/3 igual a 18, usando a propriedade inversa da exponenciação. Usando a definição do que é logaritmo, qual é a definição de um logaritmo? Log de B na base A igual a C, C e somente CB igual a A expoente C. Para a gente não esquecer disso, ó, é só olhar aqui na fórmula, faz o seguinte, log de B na base A. Imagine que já seja um logaritmo decimal, seja 10. E C é o valor que eu quero achar, certo? Quero saber quanto vale o logaritmo de um número B na base, exemplo, 10, base A, né, igual a C. Eu pego esse 10 que está aqui na base e dou uma cutucada, uma jogada de ombro no C e leva ele para cima. Dou uma cabeçada, então vai ficar A expoente C é igual a B. Eu acho que com essa regrinha vocês não vão esquecer mais, tá certo? Pego o A, que é a base, dou um cabeceio, jogo para cima, vai ficar A expoente C é igual a B. Muito bem. Então, usando essa definição, e essa definição ela é cobrada em todas as questões que vocês vão ver daqui para frente de logaritmo. Se vocês não souberem exatamente essa definição, vocês podem errar o exercício. Então, lembrando, logaritmo de B numa base, pego o 10, que é essa base, sai para lá, cabeceando, levo para o expoente, o C, isso vai ficar exatamente igual o B, que é o logaritmo que eu quero saber. Então, usando esse conceito, eu sei então que se log de M0 elevado a 2/3 é 18, log decimal, o 10 que está aqui embaixo vai lá, dá um cabeceio, leva o 18 lá para cima, fica 10 expoente 18. Então 10 expoente 18 é o que? É o que está aqui dentro, é o B. Ó. O B é o M0 elevado a 2/3. Tá? Fazendo associação, o B é o M0 elevado a 2/3, o C é o 18 e o A é o logaritmo decimal que aparece aqui, não está escrito, mas é o 10. Muito bem, então M0 elevado a 2/3 igual a 10 elevado a 18. Para eu isolar, achar o valor de M0 dessa expressão, eu elevo toda essa expressão a 3 meios, porque ao elevar por 3 meios, eu multiplico 2/3 por 3 meios, que vai simplificar e vai dar 1, tá claro? Então, elevando toda a expressão a 3 meios, vai ficar M0 elevado a 2/3, tudo isso é elevado a 3 meios. Ó, o 3 com 3 simplifica, o 2 com 2 simplifica, eu vou achar M0.
E do outro lado eu tenho 10 elevado a 18, tudo elevado a 3 meios. 10 a 18 elevado a 3 meios. Então, m0 igual a 10 a 18 elevado a 3 meios. Quando eu tenho uma potência elevada a outra, o que eu faço? Eu multiplico. Então, vou multiplicar 18 vezes 3 meios. 3 meios é 1,5. 1,5 vezes 18 vai dar 27. Portanto, m0 vai ser igual a 10 expoente 27. E a resposta correta é a resposta E, 10 elevado a 27. Ok? Deu para entender essa questão? A questão da jogadinha do ombro, cabeceando. Vamos para a próxima. No ano de 2013, a questão 166 diz o seguinte: em setembro de 1987, Goiânia foi palco do maior acidente radioativo ocorrido no Brasil, quando uma amostra de césio-137, removida de um aparelho de radioterapia abandonado, foi manipulada inadvertidamente por parte da população. A meia-vida de um material radioativo é o tempo necessário para que a massa desse material se reduza à metade. A meia-vida do césio-137 é 30 anos, e a quantidade restante de massa de um material radioativo, após T anos, é calculada pela expressão m de T igual a que multiplica 2,7 expoente K vezes T, onde A é a massa inicial e K é uma constante negativa. Considero 0,3 como aproximação para o logaritmo de 2 na base 10. Qual o tempo necessário em anos para que uma quantidade de massa de césio-137 se reduza a 10% da sua quantidade inicial? É só para lembrar que o material radioativo, ele vai, de acordo com o tempo, ele vai liberando, né? Vai liberando radiação, e com essa radiação ele vai perdendo essa massa. Só que isso é um processo extremamente lento. Então o exercício quer saber o seguinte: quantos anos levaria para que essa massa radioativa, 100% dela, reduza apenas 10%, perca 90% desse efeito tóxico, desse efeito maligno, né, para o ser humano, que é a radiação produzida por um elemento desse tipo. Então vamos lá. Qual o tempo necessário em anos para que uma quantidade de massa se reduza a 10% da quantidade inicial? E são dadas 5 alternativas, vamos ver qual delas é a correta. O que se quer? Quanto tempo em anos é necessário para que uma quantidade de massa de césio-137 se reduza a 10% da massa inicial? O que se tem? A meia-vida do césio-137 de 30 anos. A quantidade de massa restante, ela é calculada pela seguinte expressão: a massa em função do tempo é igual a A vezes 2,7 expoente KT, onde Tzinho é o número de anos, A massa inicial, K uma constante menor que zero, e o log de 2 é 0,30, dado fornecido pelo enunciado. Vamos à resolução. A massa restante, de acordo com o enunciado, tem que ser reduzida a 10%. Então a massa restante será 10% da massa inicial de A. 10% de A, ou 0,1 A. Então, se a massa, depois de um tempo T, é 0,1 A, que é 10% de A, né? 10 sobre 100 é 0,1. Isso vai ser igual a A vezes 2,7 expoente KT. Sabe-se que a meia-vida do césio equivale a 30 anos. Então, 0,5, que é metade de A, se A é 1, metade é 0,5 de A. Vai ser igual a vezes 2,7 expoente K vezes o tempo T, que é 30 anos. 30 anos. Então, nós temos duas equações aqui. A primeira diz que 0,1A é A vezes 2,7 elevado a KT. A segunda, 0,5A igual a vezes 2,7 elevado a 30. Então, eu vou utilizar o conceito de logaritmo para essas duas expressões e usar isso para simplificar depois. Então, vamos lá. Se eu aplicar o logaritmo nessa igualdade aqui, vai ficar log de 0,1 vezes A. Né? O A vai simplificar aqui, vai ficar log de 0,1 igual a log de 2,7 elevado a KT, ou KT vezes log de 2,7. KT log de 2,7. Né? Lembrando a propriedade da
exponenciação do logaritmo. O logaritmo de A expoente n é n vezes log de A. Aqui o n é kt, então kt vezes log de 2,7. Lembrando que o A nós já havíamos simplificado. Então log de 0,1 é kt log de 2,7. O que é log de 0,1? É o logaritmo de 1 dividido por 10. Logaritmo de uma divisão, log de A sobre B, log de A menos log de B. Então vai ser log de 1 sobre 10 é log de 1 menos log de 10. O log de 1, por definição, é 0. E log de 10 é 1. Então fica 0 menos 1 vai dar menos 1. Então log de 0,1, olha, olhando aqui, vai dar menos 0,1. Logaritmo decimal de 0,1 é menos 1. Igual a kt log de 2,7. Vamos chamar essa expressão de A minúsculo. Vamos agora aplicar logaritmo na segunda equação. Log de meio, né? Já que o A também simplifica, fica log de meio igual a log de 2,7 expoente 30k. Log de 2,7 expoente 30k, o 30k multiplica vezes log de 2,7. Então vai ficar 30k vezes log de 2,7. Tá claro? Então, log de meio é log de 1 menos log de 2. Né? Log de 1 dividido por 2 é log de 1 menos log de 2. Logaritmo de 1 é 0. Log de 2 foi dado 0,30. Log de 2 é 0,30. Vai ficar 0, desculpa, log de 1 é 0, menos 0,30, que é igual a 30k log de 2,7. Então, agora eu vou achar aqui, então, menos 1 igual a isso, menos 0,3 igual a isso. Se eu dividir as duas expressões, A e a B, que eu achei aqui, uma pela outra, vai ficar, então, menos 1 sobre menos 0,3, o que vai dar a mesma coisa que mais 1 sobre 0,3, certo? O log de 2,7 aqui em cima e embaixo simplifica, sobra kt sobre 30k. O k com k simplifica, sobra t sobre 30. Olha que expressão simples que ficou, apenas fazendo a divisão dessas duas equações aqui. 1 sobre 0,3 é igual a t sobre 30. Ok? Passando 30 para lá, multiplicando, fica t igual a 30 vezes 1 dividido por 0,3. 30 dividido por 0,3 vai dar 100 anos. Portanto, para que essa massa de césio, né, se reduza a só 10%, vamos dizer que quando ela chega a 10%, ela vai ficar praticamente inócua, né? A radioatividade em altas concentrações produz câncer, câncer de pele, câncer de osso, enfim, já é provada que a radioatividade ela exerce esse efeito danoso no ser humano. Então, para que isso não possa ser abandonado simplesmente, ele tem que ser confinado dentro de um material, né, num bloco, que impeça que essa radiação se propague e que gradualmente essa radiação vá desaparecendo. Mas para isso vai levar 100 anos para que a redução para que ela se reduza apenas a 10% de sua massa. E a resposta correta, portanto, é a alternativa E. Vamos para a próxima. No ano de 2015, a questão 165 diz o seguinte: um engenheiro projetou um automóvel cujos vidros das portas dianteiras foram desenhados de forma que suas bordas superiores fossem representadas pela curva de equação y igual a log de x conforme a figura. Y logaritmo a base 10 de x conforme a figura. Então nós temos uma figura aqui, olha, representando exatamente o vidro da porta dianteira de um automóvel, tá certo? À medida que a manivela vai subindo, tá certo? Vai subindo, essa placa, esse vidro que tem formato não é uma parábola, é uma escala logarítmica, né? Ela vai subindo, ok? Para fins do exercício, ele faz o seguinte: ele considera que o eixo x dessa equação, y log x, está exatamente na metade desse vidro aqui, ó, né? Passa exatamente pela metade. A base é n, a altura é h, e essa equação é y log x. Então vamos ver a continuidade da leitura do enunciado. A forma do vidro foi concebida de modo que o eixo x sempre divida ao meio a altura h do vidro, e a base do vidro, a base n, né, seja paralela ao eixo x. Obedecendo a essas condições, o engenheiro determinou uma expressão que fornece a altura h do vidro em função da medida n de sua base em metros.
A expressão algébrica que determina a altura do vidro é, que são dadas 5 alternativas, todas em equações logarítmicas, tá certo? Todas em formato de logaritmo, relacionando o n, que é exatamente a base desse vidro aqui, tá? Então ele quer saber quanto a expressão de h em função de n, usando esse conceito de que o formato, né, desse vidro aqui segue uma linha logarítmica, ok? Então vamos à resolução. O que se quer? A expressão algébrica que determina a altura h do vidro em função da sua base n. O que se tem? Uma função logarítmica y igual a log de x, um referencial x ou y paralelo a n, e ainda que sabe-se que para y igual a h sobre 2, o x vale n mais c. Para y igual a h sobre 2, a metade de h, certo? A metade de h. Então, para y igual a metade de h, o x vale n mais c. O que é c? C, vamos chamar essa constantezinha aqui, que não aparece aqui, ó. Essa parcelazinha que vai de 0 até o início da curva aqui. Vamos chamar de c isso aqui, tá claro? Então seria n mais c. E para y igual a menos h sobre 2, que seria esse outro ponto aqui, ó, tá, o primeiro ponto nós já vimos aqui, repetindo, para y igual a h sobre 2, metade de h, temos esse ponto, tá certo? Esse ponto aqui, que é, quanto vale esse ponto? Vale n, essa distância toda, mais esse pedacinho que nós estamos chamando de c, n mais c. Para y igual a h menos h sobre 2, que é esse ponto aqui embaixo, né? Esse aqui, da curva. Esse aqui vale apenas c, ó. O x vale apenas c, e o y vale menos h sobre 2. Então nós temos dois pontos da curva, tá? Abscissa n mais c, ordenada h sobre 2. O outro, abscissa c, ordenada menos h sobre 2. Ficou claro? São esses dois pontos aqui que fazem parte da curva. Vamos à resolução, então. Vamos usar a equação logarítmica, y igual a log de x. Se eu usar essa expressão para esses dois pontos aqui, ou seja, quando x vale n mais c, e o y vale h sobre 2, então o logaritmo, o y, que é igual ao logaritmo de n mais c. E da mesma forma, para a segunda expressão, quando o y vale menos h sobre 2, y, que é menos h sobre 2, é igual a log de x, o x é c, log de c. Muito bem. Então, substituindo-se na equação 1, nós vamos ter que log de n mais c é igual a menos log de c. Log de n mais c, 1 na expressão 2, ok? Aqui a forma de resolver isso aqui pode ser várias formas. Eu posso, por exemplo, lembrar que isto aqui é igual a menos isto aqui, tá certo? Se h sobre 2 é isso, menos h sobre 2 é menos isso. Então foi o que foi colocado aqui, log de n mais c igual a menos log de c, porque mais h2 igual a menos h2, certo? É claro, acho que a forma mais fácil é essa aqui mesmo. Logaritmo de n mais c é igual a menos log de c. Por quê? Porque h2 é log n mais c e aqui menos h2 log de c. Então, apenas trocando o sinal, nós resolvemos essa igualdade aqui. O log de n mais c, se eu passar agora o menos log de c para o primeiro membro da igualdade, eu obtenho essa equação, log de n mais c mais log de c igual a 0. Tá certo? Usando a propriedade da multiplicação, lembrando que log de a vezes b, log de a vezes b é log de a mais log de b. Então eu posso entender que log de n mais c mais log de c, que está aqui, ó, é o resultado de um logaritmo, de um produto n mais c vezes c. N mais c vezes c, está aqui, log de c vezes n mais c. Isso aqui é 0. Portanto, vamos fazer a multiplicação aqui, vai dar cn mais c ao quadrado. Então vai dar log de c ao quadrado mais cn, que é igual a 0. Ora, se eu tenho alguma coisa cujo logaritmo é 0, lembra a definição de logaritmo? Logaritmo de b na base a igual a c.
B na base A igual a C. Se a base é decimal, isso aqui é 10 elevado a C. Olha, o ombro, a cabeçada na bola, que é o C. Então, quanto vale esse C? Vale 1, porque se o B tem que valer 0, tá certo? Então, que número eu devo levar expoente do 10 para dar 0? Né? Para dar 0? O 1, tá certo? É 1. Então, o 10, o 0 elevado a... O logaritmo de 0, se o log de C, se log de B na base 10 é 0, o 10 que está aqui, expoente 0, vai olhar para C, o 10 expoente 0 é 1, qualquer número expoente 0 é 1. Então, C2 mais Cn igual a 1. Vou repetir, eu acho que talvez não ficou muito claro. Rememorando esse conceito de logaritmo. Logaritmo de um número B. Logaritmo de B. Numa base A. Base A é igual ao número C. O B vale o A, expoente C. O A entra por baixo, cabeceando, e leva a potência C para cima. Então, log de B na base A é A, expoente C. Muito bem. Nesse caso aqui, vamos olhar nesse caso aqui. Quem é o A? O A é 10. O A é 10. Quem é o C? É o 0. Então, 10 expoente 0 tem que ser igual ao B. 10 expoente 0. Que número, qualquer que seja esse número, no caso aqui é 10, mas qualquer número elevado à potência 0, por definição, é 1. Então, o B, que é C2 mais Cn, é 10 expoente 0 e 10 expoente 0 é 1. Ficou claro? Aí nós chegamos nessa equação do segundo grau aqui. Ó. C2 mais Cn igual a 1, ou passando 1 para o primeiro membro, vai ficar C2 mais Cn menos 1 igual a 0. É uma equação do segundo grau do tipo AX2 mais BX mais C igual a 0. O que diz a equação? Para resolvermos uma equação do segundo grau do tipo AX2 mais BX mais C, eu uso a fórmula de Bhaskara. O que diz a fórmula de Bhaskara? Diz o seguinte, aquilo que multiplica a variável, no caso a variável agora é C, o primeiro parâmetro é chamado de A, o segundo de B, o terceiro de C. Portanto, é menos B mais ou menos raiz quadrada do discriminante, que é B2 menos 4AC, tudo dividido por 2A. Então vamos colocar essa fórmula de Bhaskara. A nossa variável aqui, no caso, que seria x, é chamada de C. C é igual a menos B, que é menos C, menos N, mais ou menos raiz quadrada de o que multiplica C ao quadrado, que é N ao quadrado, né? Menos 4AC. Então vai dar mais 4. Menos 4, 1 vezes 1, menos 1, menos 4, mais 4. Então vai ficar raiz quadrada de N2 mais 4. Tudo dividido por 2A. O A vale 1, dividido por 2. Portanto, o C vale menos meio, né? O 2 multiplicando por N vai dar menos meio de N, mais metade de raiz quadrada de N2 mais 4. Ok? Essa é o valor de C usando a fórmula de Bhaskara. Na equação 1, aqui, ó, na equação 1, nós vimos que H sobre 2 é log de N mais C. O H, isolando o H, ele passa para lá, o 2 multiplicando, fica H igual a 2 log de N mais C. O log de N mais C é o log de N mais o C, que foi essa expressão que nós achamos aqui. Então vai ficar N menos meio de N mais 0,5 de raiz quadrada dessa expressão. Tá? Então nós substituímos o C pelo valor de C encontrado na fórmula de Bhaskara. E com isso nós temos então, se H é 2 vezes esse logaritmo, vai ficar 2 log de N menos meio de N mais meio de raiz quadrada de N2 mais 4. Mais N com menos meio de N vai dar mais meio de N. Então vai ficar 2 log mais meio de N mais 0,5 raiz quadrada de N2 mais 4. Ou 2 vezes log meio. Aqui é N menos meio de N vai dar 0,5. Se eu pegar tudo isso aqui e dividir novamente por 2, então vai ficar 1N mais 1N2 dividido por 2. Por que eu dividi agora por 2? Por meio, para ficar de acordo com a resposta que nos foi dada aqui, que é a alternativa E. N mais raiz quadrada de N2 mais 4 sobre 2. Uma pergunta importante aqui.
Na fórmula de Bhaskara nós temos mais ou menos, e aqui nós adotamos apenas o sinal positivo. Por quê? Porque se você adotar o sinal negativo, esse C, essa distância C aqui, não teria significação prática, porque ela tem que ser positiva. Então só podemos encontrar um valor positivo para C. Por isso foi desprezado na fórmula de Bhaskara o valor negativo. Ok? Então, resposta E. 2 log de n, raiz quadrada de n mais 4 dividido por 2. Ok? Vamos para a próxima. Também no ano de 2019, a questão 140 diz o seguinte: a hidrangea macrófila é uma planta com flor azul ou cor-de-rosa, dependendo do pH do solo no qual está plantada. Em solo ácido, ou seja, com pH menor que 7, a flor é azul, enquanto que em solo alcalino, ou seja, com pH menor que 7, a flor é rosa. Considere que a hidrangea cor-de-rosa mais valorizada comercialmente numa determinada região seja aquela produzida em solo com pH inferior a 8. Só para chamar a atenção aqui, antes de continuar o restante da leitura. Olha, em solo ácido, pH menor que 7, a flor é azul. Em solo alcalino, com pH maior que 7, ela é rosa. Opa, maior que 7 tem que ser rosa. Então, se ela é produzida em solo com pH inferior a 8, mas ela tem que ser também superior a 7, ok? Então, só chamando a atenção já no enunciado. O pH dessa planta tem que estar entre 7 e 8, ela não pode ser menor que 7. Tá? E é menor que 8 porque o solo que ela vai ser plantada já tem esse pH inferior a 8. Sabe-se que o pH de uma solução ou de um produto, né, mas geralmente de uma solução, né, no caso do solo dissolvido em água vai dar uma solução. Ela tem que ter, esse pH é dado pelo cologaritmo de x na base 10. O cologaritmo é o menos o logaritmo de x na base 10. Em que x é a concentração do íon hidrogênio. Tá? Então a concentração do íon hidrogênio menos o logaritmo dessa concentração na base 10 é o que nós chamamos de pH. Para produzir a hidrangea cor-de-rosa em uma lavoura comercial, deve-se preparar o solo de modo que x assuma o quê? Qualquer valor acima de 10 menos 8, qualquer valor positivo, qualquer valores maiores que 10 a menos 8 e menores que 10 menos 7. Então vamos ver qual delas é a correta. O que se quer? A concentração iônica x do pH do solo para produzir a flor cor-de-rosa. O que se tem? A flor cor-de-rosa tem que estar com pH entre 7 e 8. Tem que estar com pH acima de 7 para ela ser rosa. Abaixo de 8, porque foi a condição que o exercício deu, que ele vai ser plantado em solo com pH abaixo de 8. Essa aqui é a informação mais importante do enunciado, que vocês já vão ver a seguir. Foi dada também a definição do que é pH. O pH de um solo, ou de uma substância, de uma solução, é menos logaritmo de x na base 10. O que é x? X é a concentração iônica dessa solução, ou no caso, desse solo dissolvido em água. Vamos à resolução. O pH, como nós vimos, é menos o logaritmo de x na base 10, ou também chamado de cologaritmo de x na base 10. Utilizando a definição de logaritmo, o que nós sabemos? O logaritmo de b na base é igual a c, sem somente c, o b é igual ao a, tá? Que é o logaritmo aqui, a base do logaritmo, ele sai, dá uma ombrada no c e leva o c para cima. Lembra da bola de futebol? Uma cabeceada e a bola vai para cima. Então, o b, que é o logaritmando, é igual a a, que é a base, elevado à potência c. Então, quem faz o papel de b nessa expressão aqui, ó, nessa expressão, quem faz o papel de b? É o x. Tá certo? Log de b é o x. Quem faz o papel de a? É o 10. Tá certo? E quem faz o papel de c é o pH. Então, vamos lá. Se o pH é 7, portanto, se o c é 7, o x vai ser 10 elevado à potência menos 7. Por que menos 7? Porque é menos log de 10. Certo? Menos logaritmo de 10. Se dá um negativo, significa menos x elevado à potência menos 1. Então, x é menos 7. 10 a menos 7. Para o pH 8, o x vai ser 10 a menos 8. Tá? 10 a menos 8. Então, só repetindo aqui, vamos olhar a fórmula do logaritmo. Tá? Se c é 7,
Se A é 10, o B seria 10 elevado a 7. Mas como é menos logaritmo, então é menos 7. 10 a menos 7 e 10 a menos 8, analogamente. Portanto, a resposta é que o x, se o pH está entre 7 e 8, o x tem que estar entre 10 a menos 8 e 10 a menos 7. Então, 10 a menos 7 tem que ser maior que x, que é, portanto, também maior que 10 a menos 8. E a resposta é E, valores maiores que 10 a menos 8 e menores que 10 a menos 7. Ok? Conceito interessante, é uma questão que caiu recentemente, não é? E que envolvendo um conceito de química, que é o conceito de pH, e que é exatamente o cologaritmo da concentração iônica, conforme vocês viram aí. Tá ok? Vamos para a próxima. No ano de 2016, a questão 141 diz o seguinte: em 2011, um terremoto de magnitude 9 na escala Richter causou um devastador tsunami no Japão, provocando um alerta na usina nuclear de Fukushima. Em 2013, outro terremoto de magnitude 7 na mesma escala sacudiu Sichuan, sudoeste da China, deixando centenas de mortos e milhares de feridos. A magnitude de um terremoto na escala Richter pode ser calculada por M, que é essa magnitude, é 2/3 do logaritmo de E dividido por E0, onde E é a energia em kWh liberada pelo terremoto, e E índice 0 é uma constante real positiva. Considere que E1 e E2 representam as energias liberadas nos terremotos ocorridos no Japão e na China, respectivamente. Qual a relação entre E1 e E2, já que a magnitude foi 9 no Japão e 7 na China? Então vamos ver, tem 5 alternativas possíveis, vamos ver qual delas é a correta. O que se quer? Qual a relação entre as energias liberadas nos terremotos ocorridos no Japão, E índice 1, e na China, E índice 2? O que se tem? A fórmula M é igual a 2/3 do logaritmo de E sobre E0, onde M é a magnitude do terremoto, E índice 0 é uma constante e E a energia liberada no terremoto. Sabe-se que quando E valer E1, que é o caso do terremoto no Japão, a magnitude foi 9. E na China, ou seja, para E igual a E2, a magnitude vale 7. Então vamos à resolução, usando o conceito de logaritmo, ou seja, logaritmo de B na base A igual a C, logaritmo de B na base A igual a C. O A vem para cá, dá uma cutucada, tá certo? Dá uma cabeceada e fica então B igual a A expoente C. B é a base do logaritmo expoente, o C, que é essa igualdade aqui. Então, usando esse conceito, nós temos que 9, que é o M, a magnitude, para o primeiro caso aqui, igual a 1, 9 é igual, usando na fórmula, 2/3 do logaritmo de E, quando E vale E1 agora, sobre E0. Tá? Vamos repetir? Estamos chamando de E1 quando a magnitude é 9 e de E2 quando a magnitude é 7. Então, no primeiro caso, quando a magnitude vale 9, usando na fórmula, é 2/3 do logaritmo de E1 sobre E0. E no segundo caso, 7 igual a 2/3 do logaritmo de E2 sobre E0. No primeiro caso, dá para isolar o log de E1 sobre E2, passando 2/3 para o primeiro membro, ele está aqui multiplicando, é para lá, dividindo 9 dividido por 2/3 é a mesma coisa que 9 vezes 3 sobre 2, o que vai dar 27 meios. Ora, se logaritmo de B na base 10 é 27 meios, o 10, cabeceando ao 27,2, 10 elevado a 27,2 é exatamente o logaritmando, que é E1 sobre E0. Então, o B, que é E1 sobre E0, o B, que é E1 sobre E0, é igual ao 10, que é a base do logaritmo, elevado à potência C, que é 27 sobre 2. Ficou claro? Eu acho que agora vocês já estão, quem não estava ainda entendendo, agora vai ficar, espero que tenha ficado claro. Se log de B na base é C, o B entra por baixo, eleva o C. Então, o B é o A, que é a base, elevado à potência C. Da mesma forma, na segunda relação, nós temos que 7 igual a 2/3 de log de E2 sobre E0. Tá certo? Então, esse 2/3 que está aqui multiplicando o logaritmo vai para o primeiro membro da igualdade, está aqui multiplicando, vai para lá dividindo. Se pegar 7 e dividir por 2/3, 7 dividido por 2/3, o 3 vai multiplicando, fica 21 meios. Então, log
de E2 sobre E0 é 21 meios. Logaritmo na base 10. 10 expoente, tocando aqui para cima, 21 meios é igual a E2 sobre E0. Tá aqui, ó. Então, E1 sobre E0 é 10 expoente 27 meios e E2 sobre E0 é 10 elevado a 21 meios. Se eu dividir um pelo outro, esse E0 é constante, simplifica, fica E1 dividido por E2 igual a 10 a 27 meios dividido por 10 a 21 meios. Uma potência de mesma base subtrai os expoentes, quando eu tenho uma divisão. Então, 10 expoente A dividido por 10 expoente B vai ficar 10 expoente A menos B. O A vale 27 meios, o B vale 21 meios. Fica 27 meios menos 21 meios, o que dá 6 meios, ou 3, né? Portanto, E1 dividido por E2 vai dar 1000, 10 a terceira, ou E1 vale 1000 vezes E2, e a resposta, portanto, é a resposta C. E1 é 10 a terceira E2. Ok? Então vejam bem que é interessante. No primeiro momento, a sensação é a seguinte: se a magnitude de um foi 9, a magnitude do outro foi 7, como a magnitude de um terremoto tem a ver com uma escala logarítmica na base 10, portanto, log de 9 dividido por log de 7 dá 2, né? Seria 100 vezes. E não é 100 vezes, foi 1000 vezes, por causa do detalhe que, na realidade, não é escala direta, é 2/3 dessa escala. Né? Essa relação é elevada à potência 2/3, portanto. Ok? Por isso que a relação não é 100 vezes, e sim 1000 vezes. Vamos para a próxima. No ano de 2016, a questão 148 diz o seguinte: uma liga metálica sai do forno a uma temperatura de 3.000 graus Celsius e diminui 1% de sua temperatura a cada meia hora. Use 0,477 como uma aproximação para log de 3 na base 10 e 1,041 como uma aproximação para log de 11 na base 10. O tempo decorrido em hora até que a liga atinja 30 graus é mais próximo de... E aí são dadas 5 alternativas: 22, 50, 100, 200 ou 400 horas para esfriar de 3.000 graus até 30 graus. Ok? Então vamos lá. O que se quer? O tempo H decorrido para que a liga atinja 30 graus. O que se tem? Temperatura inicial, T0, 3.000 graus Celsius. Temperatura final, TF, 30 graus. A variação delta T de tempo, né, de acordo com a fórmula, é 0,01T dividido por 0,5H, onde 0,02T sobre H, temperatura por hora. Opa, vamos explicar o que eu escrevi aqui. 0,01T é 1% de T. O exercício diz o seguinte, olha: a temperatura diminui 1% de sua temperatura a cada 30 minutos. Então, ele diminui 1%. O que é 1% da temperatura? É 0,01. 1%. 1 sobre 100. É 0,01 dessa temperatura inicial aqui. Em quanto tempo? Em 0,5 horas, em 30 minutos, em meia hora. Então não é por hora, é 0,01T por 0,05H. Ok? Se eu dividir 0,01 por 0,5, vou achar 0,02T por hora. Tá? Temperatura por hora. Então o gradiente de temperatura, vamos chamar esse ΔT, esse gradiente de temperatura é o seguinte: ele cai 0,02 dessa temperatura por hora. Né? Graus por hora, ok? Ou porcento por hora, 2% por hora, ou 1% a cada meia hora, ele cai 2% a cada hora. O exercício deu o log de 3, 0,477, e log de 11 igual a 1,041. Bom, a primeira coisa que eu tenho que olhar agora é assim: por que o exercício deu log de 3, não deu log de 2, e deu log de 11? Então significa que tudo aquilo que eu vou trabalhar, eu vou tentar enxergar, lembrar que eu tenho que trabalhar ou com alguma coisa múltipla ou submúltipla de 3 ou múltipla e submúltipla de 11. Tá claro? Então vamos lá. Vamos à resolução. Pelo enunciado, a temperatura T vai ser 3.000, que é a temperatura inicial, vezes 0,99T. Por que 0,99T? Porque se ele cai 1%, se ele cai 1%
a um determinado tempo t, então ele é igual a 0,99 vezes t. Após um tempo t, se a temperatura era 100, caiu 1%, vai ser 0,99. 0,99 é 99%. Tá? Então, sobrou a temperatura t após um tempo x, é 0,99x, certo? Só que no caso, elevado a x. Só que esse x agora é meia hora, esse t é meia hora. Né? Porque ele, como diz o enunciado, ele cai 1%, ele reduz de 1%, ou seja, ele torna-se 0,99 dessa temperatura após meia hora. Muito bem. Então, para t igual a 30 graus, 30, será 3.000 vezes 0,99 elevado à potência t. Ok? Se eu passar o 3.000 para o primeiro membro, vai ficar 30 por 3.000, que é a mesma coisa que 3 sobre 300, que é a mesma coisa que 1 sobre 100. 1 sobre 100 posso escrever como sendo 10 a menos 2. Então eu tenho 0,99 expoente t é 10 a menos 2. Opa, agora eu posso aplicar logaritmo aqui na base 10. Aplicando o logaritmo nessa igualdade, tem que log de 0,99t igual a log de 10 a menos 2. Log 0,99t, por definição, log de a elevado a n é n log de a. Então vai ficar t é log de a, t log de 0,99. Log de 10 a menos 2 é menos 2. Ok? Por quê? Log de 10 na base 10 elevado a menos 2, ó, o 10 sai para lá, eleva a menos 5, fica 10 a menos 2. Logo o c vale menos 2. Tá? Lembrando da definição. Muito bem, então t log de 0,99 é menos 2. Por que menos 2? Repetindo, porque o logaritmo de 10 na base 10, de 10 a menos 2 é menos 2. Se fosse 10 a elevado a n, seria n, tá certo? Muito bem. Então, o log de 0,9 eu posso trocar por 99 sobre 100. Por que eu vou trocar por 99 sobre 100? Opa, porque 99 é 9 vezes 11. Ó, tá? Eu quero usar isso aqui que o exercício deu. E o 9 é a mesma coisa que 3 ao quadrado, que é 3 que está aqui. Então vai ficar log de 99 sobre 100. O logaritmo de um quociente, o logaritmo de a dividido por b, log de a menos log de b. Então vai ficar log de 99 menos log de 100. Igual a menos 2. O log de 99 é a mesma coisa que log de 9 vezes 11, para dar 99. E log de 100 é 2. Logaritmo de 100 na base 10 é 2. Tá certo? Porque 100 é igual a 10 elevado ao quadrado. Lembra? O 100, que é o b, é igual ao a, que é o 10 elevado a 2. 100 é 10 elevado a 2. Então, 2 é o logaritmo de 100 nessa base. Então, menos log de 100 menos 2. O log de 9 é 3 ao quadrado, que é a mesma coisa. Então, vai ficar log de um produto, é a soma do logaritmo de 9 mais o logaritmo de 11. O logaritmo de 9 é 3 ao quadrado. Muito bem. O 3 ao quadrado é 2 vezes log de 3. Então vai ficar 2 vezes log de 3 mais o log de 11 que foi dado aqui, 1,041. Então, desenvolvendo, vai ficar TE, que multiplica 2 vezes log de 3 mais 0,41, menos 2 igual a menos 2. Ou T, log de 3 é 0,477 vezes 2, mais 1,041 menos 2 igual a menos 2. Ou isso aqui vai dar 0,954 mais 1,041 menos 2. Fazendo essa continha aqui, ó, essa continha aqui, vamos achar menos 0,05. Então, menos 0,05 de t igual a menos 2. O t vai valer 400. Passando o 0,05 que está aqui. Né? Primeiro simplifica, ele vai para lá dividindo. 2 dividido por 0,05 vai dar 400. Isso ocorre a cada meia hora. O t a cada meia hora. Como são 400 vezes meia hora, no total nós vamos ter 200 horas. Aqui está a pegadinha dessa questão. O primeiro impulso da resposta aí é 400. Mas espera um pouquinho. O exercício disse que o tempo diminui a cada 30 minutos, a cada meia hora. Então, temos que lembrar sempre que esse t agora, o valor que nós estamos considerando aqui, foi de meia hora. Portanto, para 400 vezes meia hora vai dar 200 horas. Que é a resposta, portanto, a resposta D. No ano de 2017, a questão 145, ela diz o seguinte: para realizar a viagem dos sonhos, uma pessoa precisava fazer um empréstimo no valor de R$5.000
Para pagar as prestações, dispõe de no máximo R$ 400 mensais. Para esse valor de empréstimo, o valor da prestação P é calculado em função do número de prestações N, segundo a fórmula. Então, o valor da prestação P é o capital que vai ser financiado, 5 mil, vezes a taxa de juros, que no caso é 1,3% ao mês, 1,013 elevado à potência N, vezes 0,03 dividido por 1,013 expoente N menos 1. Essa é a fórmula de matemática financeira para calcular o valor da parcela da prestação em função do capital financiado e da taxa de juros. Se necessário, utilize 0,005 como aproximação para log de 1,013 e 2,602 como aproximação para log de 400 e 2,525 como aproximação para log de 335. De acordo com a fórmula dada, o menor número de parcelas cujos valores não comprometem o limite definido pela pessoa, qual foi o limite definido? R$ 400 mensais. E são dadas 5 alternativas, vamos à resolução. O que se quer? O menor número de parcelas, N, cujos valores não comprometem o limite definido pela pessoa para a viagem. O que se tem? Valor do empréstimo, R$ 5.000, prestação máxima, definido pela pessoa, R$ 400 por mês. Fórmula financeira. P igual a 500 vezes 1,013 expoente N vezes 0,013, isso aqui, né, dividido pelo que está aqui no denominador, 1,013 expoente N menos 1. São dados esses logaritmos também aqui, para facilitar os cálculos. Então vamos usar a resolução. Substituindo na fórmula, então vou trocar o P da fórmula por 400, ó, o P aqui vai 400, e multiplicando o P pelo denominador, ó, passando para lá, para o numerador, fica P vezes isso, ou 400 vezes 1,013 elevado a N menos 1, é igual, que sobrou lá o numerador, que é 5.000 vezes 1,013 elevado a N vezes 0,013. Então vai ficar 400 vezes isso aqui, menos 400 vezes 1, 400, igual. Fazendo esse cálculo de 5.000 vezes 0,013 vai dar 65, vezes o termo agora elevado à potência N, que é 1,013 elevado a N. Então vamos ver aqui, ó. Os 5.000 vezes o 0,013, isso aqui vai dar 65. E ainda no numerador sobrou 1,013 à potência N. Então, no numerador, 65 vezes 1,013 elevado a N. Isso é igual a 400 vezes 1,013 elevado a N menos 400. Opa, eu tenho aqui, posso colocar 1,013 elevado a N em evidência, que aparece nos dois lados aqui da equação. Colocando isso em evidência, passando 65 para o primeiro membro, fica 400 menos 65, vai dar 335. Opa, exatamente onde foi dado aqui, logo disso, ó. 335. 335 vezes 1,013 elevado a N igual ao que sobrou? 400, porque eu peguei 400, que estava no primeiro membro da igualdade, passei para o segundo. Então, 1,013N vezes 335 igual a 400. Se eu aplicar logaritmo nessa equação toda aqui, ó, vai ficar logaritmo de 335 mais logaritmo de 1,013 elevado a N igual ao log de 400. Né? Logaritmo de 1,013 elevado a N é N vezes log de 1,013. Então agora tudo aqui foi dado. O log de 335 é 2,525, mais N log de 1,013. Log de 1,013 é 0,005. Então 0,005N. Isso é igual ao log de 400, que foi dado também, 2,602. Então achamos uma equação bem simples de resolver, né? Uma equação algébrica do primeiro grau em N. Então 0,05N, passando 2,525 para o segundo membro, vai dar 0,077. Portanto, o N é 0,077, dividido por 0,005, que vai dar 15,4 parcelas. Ou arredondando para cima, 16, porque ele quer saber o menor número. Então, 16 parcelas, para que ele não ultrapasse esse limite. E a resposta correta é a resposta D. 16 parcelas não comprometerão o orçamento dessa pessoa. Com isso, nós encerramos mais uma videoaula do nosso curso de 500 exercícios. Hoje focamos fundamentalmente conceitos de logaritmos, né?
Veja que foram 10 questões nesses últimos 10 anos, portanto, a probabilidade é que nós tenhamos uma questão de logaritmo caindo nos próximos anos. Então, é importante que a gente utilize as propriedades, rememoremos do conceito de logaritmo, né, da definição e das principais propriedades para resolvermos as questões. Aos que não estão inscritos, peço que possam se inscrever no canal, vai permitir que outras pessoas possam ter acesso ao curso que nós estamos ministrando. Obrigado, até uma próxima.